A paz do Senhor Jesus, família, amigo, irmão, você crente, você que não é crente, você católico, espírita, judeu, você espiritualista, você independe da tua religião. Eu tenho uma missão nessa terra e não vou parar. Estou numa grande obra e não paro. Prego a palavra em tempo e fora de tempo, seja na igreja, na internet, no rádio. Talvez você acompanhando essa mensagem no meu Instagram, no YouTube, no Spotify, compartilhe, mande para alguém, vai falar com alguém. Hoje a palavra de Deus está em Hebreus, essa carta que ainda não sabemos o autor, embora tenha-se uma suspeita, foi o próprio Paulo que escreveu. É riquíssimo, eu acho que cada capítulo daria uma série de mensagens na igreja ou aqui mesmo para vocês, durante pelo menos uma semana ou 15 dias. Mas eu quero me atentar a um assunto em específico que o Espírito de Deus falou comigo e que está em Hebreus 12, verso 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E mais à frente, lá no verso 14, olha, segui a paz com todos, depois dessa correção toda, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Estou grifando na tua frente para você grifar na tua Bíblia também. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos lá, primeira etapa. A correção que recebemos dos nossos pais. Você se lembra daquela surra que o teu pai e a tua mãe, em tempos atuais é difícil de falar e usar essa palavra, essa expressão, surra, umas boas palmadas, umas cintadas, mas eu tomei. Para mim foi muito bom. Quero compartilhar rapidamente uma história com você, traçando um paralelo com esse texto. Eu deveria ter por volta de 8 ou 9 anos de idade, morava em Araraquara e tinha por hábito, a escola ficava do lado da minha casa, então isso no interior na década de 80 era muito comum, que nós fôssemos até sozinhos para a escola ou acompanhados da mãe que atravessava a rua e ficava olhando o filho ir para a escola. E eu não gostava de escola, pelo menos naquele momento eu não gostava de escola. E eu me lembro que eu me escondia dentro de uma construção e ficava até a hora da escola, o tempo da escola passar, e aí voltava para casa como se nada tivesse acontecido. Claro que isso, enquanto criança, muito sem juízo. Minha mãe descobriu acho que no terceiro ou quarto dia, porque caiu uma chuva daquelas em Araraquara. E a vizinha dessa construção me viu, imagina, pequenininho, dentro de uma construção com uniforme escolar, lancheira, mochila. Ela me colocou dentro do carro e me levou para casa. Quando chegou em casa, ela falou: olha, minha senhora, não bate no teu filho, mas eu vou contar para a senhora, tem 2 ou 3 dias que esse menino se esconde. Ai, que falta de juízo. E eu me lembro que eu estava na sala, minha mãe estava com meu irmão mais novo, e minha mãe começou a chorar, imaginando o perigo que eu corria. E quando ela começou a chorar, eu imaginei que eu fosse me livrar da surra. Falei, não vai acontecer nada, né? Minha mãe chorou, se compadeceu, teve compaixão e vai ficar por isso mesmo. Aí eu fui pro meu quarto, acho que ela esperou que eu não tivesse mais saída e para onde correr. Ela pegou uma cinta e me deu boas cintadas. Eu nunca mais esqueci essa história. Eu nunca mais cabulei ou enforquei, como se fala no interior, ou perdi um dia de aula na vida. Isso até a faculdade. Eu não foi trauma, mas foi uma grande lição para mim. Hoje eu estou compartilhando essa lição com você, porque certamente você que está recebendo o tratamento de Deus, e o Senhor corrige aquele que ama e açoita ou açoita
a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. E tá aí um exemplo muito claro, porque a própria Bíblia vai dizer, olha, se você está sem disciplina da qual todos são feitos participantes, então você é bastardo e não filho. É importante ser corrigido por Deus. Se o pai e a mãe que quer o nosso bem nos corrige para o bem, nunca para o mal, imagina Deus. E se nós o reverenciamos e os reverenciamos, como eu estou fazendo agora com a minha mãe. Se não fosse essa atitude da minha mãe, talvez eu teria ido mal na escola pelo resto da vida. Mas ela foi e cortou o mal pela raiz. E hoje eu estou a reverenciando. Como é que eu não vou suportar a correção de Deus? Claro que dói. Nenhuma correção é deliciosa de se viver. Num primeiro momento é ardido, dói, queima, suscita ira em nós. Ficamos até com raiva e questionamos o porquê disso e poderia ser assim com tanta intensidade. Fique em paz. O que Deus está fazendo para te disciplinar é na medida exata. Ele sabe quando você escapa pelo vão dos dedos. Ele sabe o tempo que precisa te corrigir, te disciplinar para você ser filho e não bastardo. Até porque ele precisa que você alcance o nível de santidade necessário para contemplá-lo. É por isso que no verso 14 eu fiz questão de grifar: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não tiver santificação, você não verá o Senhor. E para alcançar o nível de santificação necessário para ver Deus e sua glória, é necessário que ele te corrija, te discipline e, se necessário for, você enfrente até alguns açoites. Eu enfrentei e não morri, continuo enfrentando e não morro. Talvez vivemos uma geração de crente mimimi, que qualquer coisinha está reclamando, deixando a igreja, questionando e falando mal por aí, inclusive na internet. Então, meu irmão, a palavra de hoje é essa. É maravilhoso ser disciplinado pelo Senhor. Mesmo que doa, mesmo que a gente passe por um vale, mesmo que tudo isso num determinado momento nos deixa confusos, a ponto de não sabermos para onde seguir, para onde olhar. Olha para Jesus, no próprio capítulo 12 vai estar escrito: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Até ele foi disciplinado. Suportou a cruz e desprezou a afronta. Coisas que eu e você precisamos começar a exercitar também. Suportar a cruz e desprezar a afronta, porque é um propósito de Deus nisso tudo. Amém? Compartilhe com alguém esse vídeo. Mande para alguém que está precisando ouvir essa palavra, e creio que Deus vai se revelar poderosamente a essa pessoa. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu quero orar, declarando bênçãos, alegria, refrigério sobre essa vida que me assiste, que me ouve. Tu és o Deus de paz, Tu és o Deus que está acima de todas as coisas e nos corrige, porque nos quer como filhos e para que alcancemos a santificação necessária, para que um dia possamos contemplá-lo, vê-lo face a face, morar contigo por toda a eternidade. Eu abençoo todo este que está passando pelo tempo de disciplina. Seja disciplinado, corrigido e, acima de tudo, saia disso dando testemunho de vitória para glorificar o teu nome. Eu abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Sejam abençoados. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.